Há alguns dias, os termômetros registram altas temperaturas aqui em Salvador, na casa dos 34 graus. Mas algumas regiões da cidade continuam com clima ameno. Nessa reportagem de Juliana Lisboa, vamos entender o porquê dessa diferença climática numa mesma cidade. Não é só sensação. Os últimos dias de outubro bateram a marca dos 34 graus e superaram a média máxima para o mês. Ou seja, está mesmo mais quente em Salvador. Eu esperava muito quente, né? Mas está passando do limite. Ontem mesmo teve lugares aqui em Salvador que chegou a 33 graus, né? 34, né? No interior chegou a 37, meu pai estava no interior e chegou a 37 lá em Iambupe. Então, tá realmente... Eu estava andando por aqui agora, né? A gente viu, atravessou a pista para poder ficar na sombra. Cada vez mais o calor vai aumentando, esse verão que está vindo vai chegar com certeza muito mais forte e quanto mais a gente passa o tempo, a gente vê pessoas passando mal na rua. O calor está cada vez mais presente de uma forma assim, que talvez nas últimas gerações a gente não sabe como é que vai estar, né, daqui a 10 anos. A sensação de calor não é a mesma em todos os lugares da cidade. Existem microclimas que interferem na temperatura de determinadas regiões. Entre os fatores estão a quantidade de árvores e áreas verdes, a concentração de prédios e asfalto e também a emissão de gases poluentes. Tem o que nós chamamos de condições locais. Por exemplo, se nós temos uma área com uma grande quantidade de árvores, uma área arborizada, então nós temos ali uma manutenção de uma umidade, então a própria sombra mantém uma temperatura mais amena. Quando a gente vai para o centro, uma área com grande quantidade de asfalto, asfalto preto, asfalto escuro. Nós sabemos da física que o preto absorve calor, então a gente vai ter aí uma grande quantidade de absorção de calor, essa temperatura nesse local vai se elevar. Temos também a questão da distribuição dos prédios, então tem a circulação dos ventos, em área onde você tem a melhor circulação dos ventos, essa temperatura vai ser mais agradável. Alguns lugares onde a gente tem essas barreiras formadas por uma grande quantidade de prédios no entorno, essa temperatura vai ser maior. Outro fenômeno que acontece em metrópoles muito urbanizadas, como Salvador, é a formação de ilhas de calor, locais com alta concentração de pessoas e escassez de área verde, em que a temperatura é mais alta. E isso tem impacto direto na qualidade de vida. É necessário uma reforma urbana urgente e que traga a implementação planejada de árvores na cidade. Somente o sistema arbóreo será capaz de dar conforto térmico às pessoas, de induzir o frescor urbano e de reduzir essas anomalias de temperatura provocadas pelo efeito das ilhas de calor. Uma boa notícia é que as altas temperaturas no final de outubro não são indício de um verão mais rigoroso. Nós não podemos dizer que realmente vai ser mais quente, porque inclusive a previsão é de continuidade aí dos padrões de neutralidade no oceano, indo para uma influência de laninha. Então, isso a gente inclusive traz com que uma ideia de que se o laninha se estabelecer, as temperaturas não sejam tão elevadas, mas a gente acredita muito que siga aí dentro dos padrões do que a gente observou ano passado. Temperaturas acima da média, ou seja, realmente mais quente a primavera-verão.